Olá pessoal, sou o professor Rodrigo e continuando nossas aulas sobre eletrostática, hoje a gente vai falar sobre a capacitância eletrostática de um condutor isolado. Então, antes da gente falar sobre a capacitância, vamos entender o que é um capacitor. O capacitor é um dispositivo que tem a função de armazenar energia elétrica e esse dispositivo ele se diferencia da bateria porque, ao mesmo tempo que ele armazena aquela energia elétrica, ele tem uma capacidade tanto de aumentar o potencial de energia, né, do aparelho, e ele libera essa energia de uma forma quase que instantânea. Então, se você tem uma bateria, aqui a representação da bateria, polo positivo e polo negativo, ela também consegue armazenar energia elétrica. No entanto, a liberação dessa energia por essa bateria, ela acontece de uma maneira mais gradual, uma maneira mais lenta. Já um capacitor, que pode ter várias formas, mas a gente não vai entrar muito em detalhes nisso agora, ele tem a capacidade de liberar essa energia de uma maneira muito mais instantânea. Esse capacitor é encontrado em muitos circuitos elétricos. Não sei se você já teve a oportunidade de abrir um aparelho eletrônico ou ver um aparelho eletrônico desmontado, você vai ver que você tem alguns circuitos de placas e nessa placa você tem alguns aparelhinhos. Então, capacitores eles são geralmente encontrados em circuitos eletrônicos, onde aqui a gente tem uma placa eletrônica. Os capacitores são esses dispositivos aqui. Tem várias formas, por exemplo, um dos mais comuns são esses dispositivos na forma de cilindros. E esses dispositivos eles servem para você armazenar energia e liberar de uma maneira muito rápida, de acordo com a demanda da placa, né? De acordo com algumas demandas que esse circuito eletrônico tem. Um uso bem conhecido de capacitores são em máquinas fotográficas. Quando você vai tirar uma foto, principalmente naquelas máquinas profissionais, você precisa de uma boa iluminação. E geralmente você consegue isso através de um flash. E esse flash ele só é possível graças ao uso de capacitores. Porque o capacitor ele vai armazenar a energia da bateria da máquina e quando o fotógrafo pressiona o botão para poder tirar a foto, esse capacitor vai liberar aquela energia de maneira quase que instantânea, de modo a fornecer uma potência muito alta para a lâmpada conseguir fazer aquele flash bem luminoso. Com isso você consegue ter uma boa qualidade nas fotos. Então, a diferença entre bateria e capacitor é a seguinte: a bateria ela armazena energia, mas ela libera essa energia aos poucos. Já um capacitor ele armazena essa energia, só que libera de maneira rápida. Uma forma bem comum para você representar capacitores são com duas linhas paralelas. Esses capacitores são conhecidos como capacitores de placas paralelas. No entanto, existem outros tipos de capacitores, como cilíndricos, que eu mostrei para vocês agora há pouco, esféricos, enfim, vários tipos de capacitores. Mas uma forma mais usual de se representar esse capacitor, uma maneira simples, são através de duas placas paralelas. Onde essa placa ela vai estar ligada a uma bateria, que geralmente é representada com dois riscos paralelos, só que um maior que o outro. E essa bateria ela possui fios, né, ligadas às duas extremidades do capacitor. Nessa bateria, essa placa maior representa, esse risco maior, melhor dizendo, representa o polo positivo e o menor representa o polo negativo. Então, como aqui a gente tem um excesso de elétrons, alguns desses elétrons podem fluir aqui para essa placa do capacitor, de forma que essa placa aqui ela vai ficar carregada negativamente. Da mesma forma como essa parte aqui da bateria ela tem uma falta de elétrons, ela vai roubar alguns elétrons dessa parte aqui do capacitor. De forma que nessa placa aqui a gente vai ter cargas que são positivas. Uma característica interessante de capacitores é que, mesmo após o desligamento do circuito elétrico, mesmo você desligando o circuito elétrico aqui, esses capacitores eles vão ficar carregados. Então eles vão armazenar a carga aqui. Daí vem um risco de você ficar manuseando circuitos elétricos sem um devido conhecimento. Porque mesmo que aquele circuito elétrico, aquele aparelho eletrônico esteja desligado da tomada,
durante um certo tempo, mesmo assim, esse circuito ele pode estar armazenando energia elétrica em seus capacitores. E a liberação dessa energia ela pode ocorrer de uma forma bem abrupta, o que pode ocasionar choques elétricos. Portanto, não é recomendável que você fique manuseando circuitos elétricos. Lembro mais uma vez, mesmo que esses já estejam desligados da tomada, não é recomendável que você fique manuseando esse circuito sem o devido conhecimento e o devido preparo. Vale ressaltar ainda que se a gente for se atentar a essas cargas aqui no capacitor, a gente vê que nessa placa aqui eu tenho uma carga que ela é positiva, e já na outra placa a gente tem uma carga que é negativa. De forma que a carga total aqui, ela vai ser dada pela soma da carga positiva mais a carga negativa. No entanto, a gente observa que essa soma ela vai dar zero. Portanto, quando a gente vai falar sobre a carga do capacitor, a gente vai desconsiderar o valor das duas cargas. A gente vai considerar, por exemplo, só o valor da carga negativa. Você vai tomar só o valor, por exemplo, de uma das placas. Nesse caso aqui, da carga negativa. Então, a carga do capacitor vai ser igual a esse valor de carga presente em uma das duas placas. Bom, os capacitores eles também possuem uma quantidade limitada de carga que ele pode armazenar. E essa quantidade de carga recebe o nome de capacitância. E ela é calculada como sendo a razão da carga pelo potencial ao qual esse capacitor está submetido. Então, quando eu ligo esse capacitor aqui a essa bateria, eu estou submetendo esse capacitor a uma diferença de potencial. E essa bateria ela vai ter uma capacidade de fornecer carga para esse capacitor. De forma que, se eu quero saber a capacitância do capacitor, que nada mais é que a capacidade que o capacitor tem de absorver carga, eu vou fazer a razão da quantidade de carga que tem no capacitor pelo potencial ao qual esse capacitor foi submetido. Fazendo uma análise dimensional, a unidade de medida da capacitância ela vai ser dada pela razão da unidade de medida da carga, que é o Coulomb, pela unidade de medida do potencial, que é o volt. Coulomb dividido por volt vai ser igual ao Faraday, ou Farad, depende da literatura que você estiver seguindo. Alguns livros eles vão chamar isso aqui de Farad, e outros vão chamar de Faraday. Essa unidade de medida recebeu esse nome em homenagem ao físico inglês Michael Faraday. Esse físico ele viveu entre os anos de 1791 até 1867 e era um físico autodidata. Ele não teve uma educação formal. No entanto, ele aprendeu tudo sozinho e se tornou um dos cientistas mais brilhantes do século XIX. Uma coisa interessante para a gente observar aqui nessa equação é que a quantidade de carga e o potencial eles estão diretamente relacionados um com o outro. De forma que, se a quantidade de carga aumenta, o potencial também aumenta. Sendo assim, a capacitância é uma grandeza que vai depender da forma do capacitor, do tamanho do capacitor. É importante ainda mencionar que todo objeto ele possui uma capacidade de armazenamento de carga elétrica. Então, não precisa necessariamente ser um capacitor, igual aqueles de circuitos eletrônicos. Você mesmo possui a capacidade de armazenar energia elétrica no seu corpo. Qualquer objeto que você tenha à sua vista, ele tem uma certa capacidade de armazenamento de energia elétrica. De forma que a gente vai estudar aqui, a gente vai dar um foco especial para aqueles condutores que estão isolados. Então, o condutor que ele está isolado, ou seja, ele não tem troca de cargas com o meio externo, ele tem uma capacidade de armazenar cargas em sua estrutura. E mais uma vez, a quantidade de carga que esse capacitor vai ser capaz de armazenar, ela vai depender da forma do capacitor, da estrutura do capacitor. E uma maneira fácil da gente visualizar isso é através da capacitância eletrostática de um condutor esférico. Então vamos considerar um condutor esférico ao qual está sendo eletrizado, ou seja, estou pegando cargas e adicionando a esse condutor elétrico. Então estou pegando cargas aqui e estou armazenando nesse condutor elétrico esférico que está no vácuo e isolado. A gente sabe que esse condutor ele vai adquirir um potencial elétrico
que vai ser igual a um K0, que multiplica a carga total armazenada nesse condutor, dividido pelo raio. A capacitância, a quantidade de carga que eu posso armazenar nesse condutor, ela é dada pela razão da carga total dividido pelo potencial. De forma que, se eu substituir a equação 1 na equação 2, a gente consegue escrever essa capacitância como sendo a carga dividido pela constante eletrostática do vácuo, que multiplica a carga novamente, dividido pelo raio. Esse Q com esse Q aqui eu posso simplificar. Com isso, a capacitância vai ser igual a 1 sobre K0 sobre o raio. Divisão de frações, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, de forma que a capacitância de um condutor esférico ela vai ser dada pela razão do raio dividido pela constante eletrostática do meio, nesse caso, o vácuo. Dessa forma, a gente vê que a capacitância de um condutor esférico, isolado, ela é diretamente proporcional ao seu raio. De forma que se eu tiver dois condutores esféricos isolados, A e B, de forma que o A ele tem uma capacitância CA e o B tem uma capacitância CB, o A tem um raio RA e o B tem um raio RB, de forma que RA é maior que RB, a capacitância, portanto, de A ela será inevitavelmente maior que a capacitância de B. Tudo isso porque a capacitância de um condutor esférico vai ser dada pelo raio dividida pela constante eletrostática do meio. Nesse caso aqui, o vácuo. Vamos resolver o seguinte exemplo para a gente aplicar esses conceitos que a gente viu até agora. Então, nesse exemplo, ele pergunta o seguinte: qual deve ser o raio de uma esfera condutora para que no vácuo tenha capacitância igual a 1 farad? É dada a constante eletrostática no vácuo, K0 igual a 9 vezes 10 a nona, newtons, que multiplica metro ao quadrado, dividido por coulomb ao quadrado. Então, ele quer saber qual que deve ser o raio de uma esfera condutora para que a capacitância num vácuo seja de 1 farad. A gente sabe que a capacitância ela é dada pela carga dividido pelo potencial. No entanto, a gente viu que para condutores esféricos, a gente pode escrever essa capacitância como sendo o raio dividido pela constante eletrostática. A gente já tem o valor da constante eletrostática e ele quer descobrir qual é o valor do raio. E ele nos deu já o valor da capacitância. Então, o que eu tenho que fazer é isolar o raio em um dos lados da equação. Para isso, eu vou pegar o K0 e passar para o outro lado multiplicando. Com isso, eu tenho que K0 vezes C é igual ao raio. Só invertendo isso daqui, o raio, então, vai ser igual ao K0 vezes C. Daqui a gente tira aqui, o K0 é igual a 9 vezes 10 a nona. E a capacitância é de 1 farad. Com isso, a gente chega com o raio que essa esfera tem que ter para que a capacitância ela seja de 1 farad, é de 9 vezes 10 a nona metros. Então, é 9 vezes 10 elevado a 9 metros. Reescrevendo isso daqui, transformando em quilômetros, basta eu dividir por 1000. Então, o raio aqui ele tem que ser igual a 9 vezes 10 a 6 quilômetros. Ou, em outras palavras, o raio ele tem que ser igual a 9 milhões de quilômetros. Então, para você construir um capacitor que tem a capacidade de armazenar 1 farad, né, que tem a capacitância de 1 farad, você precisaria de uma esfera com raio de 9 milhões de quilômetros. Só para você ter ideia, o raio do planeta Terra é de aproximadamente 6 mil quilômetros. Ou seja, você precisaria de um capacitor que tivesse um volume equivalente a 1.500 planetas Terras. Então, 1 farad é uma unidade muito grande. Por esse motivo, a gente trabalha muito com 1 microfarad, que equivale a 10 a menos 6 farads. 1 nanofarad, que equivale a 10 a menos 9 farads. E também com 1 picofarad,
que equivale a 10 a menos 12 farads. Então, as unidades de capacitância, né, as grandezas de capacitância que a gente trabalha, são da ordem de 10 a menos 6, 10 a menos 9 e 10 a menos 12, porque 1 Faraday é uma capacitância muito grande, é um valor de capacitância enorme. Para finalizarmos esse vídeo, vamos resolver mais um exemplo simples. Esse exemplo diz o seguinte: um condutor isolado possui carga elétrica Q igual a 10 a menos 6 coulombs e potencial elétrico V igual a 10 elevado a 3 coulombs. Se sua carga for alterada para Q' igual a 1,2 microcoulombs, qual será seu novo potencial? Tá, então o exercício está falando que a carga de um condutor isolado é de 10 a menos 6 coulombs. O potencial que esse condutor possui é de 10 a 3 volts. Ele pergunta, né, se a gente alterar essa carga para um valor Q' de 1,2 microcoulombs, que equivale a 1,2 vezes 10 a menos 6 coulombs, qual que será o valor do novo potencial? Bem, a gente sabe que a capacitância ela não vai mudar, né? Então a capacitância antes ela vai ser igual à capacitância nova, igual à capacitância linha, né? A capacitância antes, a gente sabe, quando você estava com essa carga aqui, né? Você tem um condutor lá que está com a carga Q e tem um potencial V. E depois esse condutor você altera a carga dele, adiciona mais um pouquinho de carga e com isso você também vai mudar o potencial. Mas a gente sabe que a capacitância ele não depende nem da carga e nem do potencial, ela só vai depender, né, a capacidade desse condutor isolado de armazenar energia, ela só vai depender da sua estrutura, da sua forma. De maneira que a capacitância antes e depois ela continua sendo a mesma. Então a capacitância inicial continua sendo igual à capacitância final. Isso não vai ser alterado. A capacitância inicial ela pode ser escrita como sendo a razão da carga pelo potencial. E a capacitância final vai ser igual à carga nova dividido pelo potencial novo. Ele quer saber qual é o novo potencial. Então eu vou pegar esse potencial aqui e passar para cá, multiplicando. Então vai ficar V' carga dividido pelo potencial vai ser igual a carga linha. Multiplica cruzado agora, passa isso aqui para cá, multiplicando, e esse para cá, dividindo. Com isso eu tenho V' igual a Q' dividido por Q. Substituindo os valores, o Q' é 1,2 vezes 10 a menos 6. O V é 10 elevado a 3. E o Q é 10 a menos 6. Posso simplificar esse 10 a menos 6 com esse 10 a menos 6 aqui. E com isso, a gente obtém o resultado que V' vai ser igual a 1,2, que é esse número aqui sobrou, né? Vezes esse número aqui que sobrou, vezes 10 a 3 volts. Esse é o resultado do nosso exemplo.